Paz do Senhor, queridos irmãos, iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária, da nossa lição de adultos, publicadas pela CPAD. A lição essa a qual estamos estudando no segundo trimestre. E o tema central da nossa lição, irmãos, é relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplo na palavra de Deus. A lição a qual vamos estudar é a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. E a nossa leitura diária, cada dia tem uma leitura diária, de segunda a sábado. A nossa leitura diária tem um tema e tem um texto. Vamos tratar de dois temas e dois textos hoje. O primeiro tema é onde há ciúme, há carnalidade. E o segundo, pessoas perseguiram Jesus por causa do ciúme. E os textos, irmãos, se encontram em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e Marcos, capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios 3 nos diz assim: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Aí Marcos 15, 10 nos diz assim: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Irmãos, aqui 1 Coríntios 3, nós vamos ver que Paulo ele percebeu, que entre os coríntios havia vamos dizer assim, um ciúme, que por causa da carnalidade. Então, onde havia aquele ciúme, havia também a carnalidade. Por quê, irmãos? Paulo diz: porque vocês vivem como se fossem pessoas deste mundo, pessoas que são totalmente controladas pela carne. Porque quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova? Paulo está dizendo: será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Irmãos, quando Paulo fala aqui que existia essas ciumeiras, esses ciúmes, Paulo estava falando, ciúmes aqui fala no grego, quer dizer zelos, que a palavra zelos também é traduzida como inveja. Então, Paulo ele lista várias características do povo ali, do estado carnal dos crentes em Coríntio. Em cada versículo, nos versículos, Paulo diz, do versículo 3 ao 9, Paulo vai dessa lista. E esta lista não extingue todas as expressões de tal estado, mas ela ajuda Paulo a chegar ao primeiro dos maiores problemas em Corinto, que era o que? Os das divisões. Porque estava tendo divisões ali no meio do povo, irmão. E Paulo não se agradou, como também o Senhor, irmão, não se agrada quando há divisões, quando há grupinhos, irmãos. Nós devemos ter cuidado com isso. Aquele espírito que faz uma pessoa arrastar a outra ao fim de exaltar-se a si mesmo. Aí causando o que, irmãos? Rivalidades e contendas. Era o que estava acontecendo ali em Coríntio, Muitas rivalidades, contendas, que sempre são, irmão, um indício de o quê? De carnalidade. E Paulo, ele chamou os coríntios
de meninos na vida cristã, porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros. A prova era que eles discutiam, irmão, como crianças. Mas com uma diferença, porque uma criança, né, quando você, né, briga com ela, quando você dá uma bronca nela, ou ela briga com um coleguinha, logo eles vão estar de bens. E os coríntios não, irmão, né? A pessoa adulta não, ela fica com aquela mágoa, né, e guarda por muito tempo. Então a prova era que eles discutiam como crianças, permitindo que divisões os distraíssem. Irmão, devemos ter cuidado, irmão, com essas coisas. Não deixar que divisões venham nos distrair. E que divisões venham ser feitas no meio da igreja. Os cristãos imaturos, irmãos, né, são carnais, controlados por seus próprios desejos. Não são controlados pelo Espírito. Já os crentes maduros, eles estão em sintonia com a vontade de Deus. Que você, que eu, venhamos estar em sintonia com a vontade de Deus, irmão. Eu pergunto a você, quanta influência a vontade de Deus tem sobre a sua vida? Será se você está se deixando ser controlado pelo Espírito? Será se você está se deixando ser controlado por Deus? Ou, né, está permitindo que a carnalidade tome conta do seu ser? Sua mente, ela deve se permitir que a vontade de Deus seja a sua. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Ser, irmão, controlada por seus próprios desejos leva a pessoa ao retardamento do seu crescimento. A pessoa não cresce, a pessoa não se desenvolve espiritualmente, porque está sendo levada pelos seus próprios desejos. A esses desejos que ela está sendo levada, retarda o seu crescimento espiritual, irmão. E a Bíblia nos manda que nós venhamos crescer no Senhor, no conhecimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Então, pessoas, aqui em Marcos capítulo 15, verso 10, de que pessoas perseguiram Jesus por causa de quê? De ciúme, irmão, do ciúme. Marcos 10 diz no que eles, né, ou seja, Pilatos sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes, eles tinham inveja, ciúmes de Jesus, e que era por isso que eles haviam entregado Jesus a ele. Por quê? Porque os judeus, irmãos, ali aqueles, né, os judeus, eles odiavam Pilatos. Eles não iam com o governo romano, mas eles tiveram de curar ele para quê? Para pedir o favor de condenar Jesus à crucificação. Irmãos, quem sabe Pilatos, né, deve ter percebido que tudo não passava de uma conspiração contra Jesus. Que outro motivo levaria aquelas pessoas que odiavam tanto o Império Romano e o governador que o representava a pedir-lhe que condenasse Jesus, né, à morte. Que condenasse à morte um dos seus próprios patriotas, né, judeu, por traição a Roma. Que outro motivo, irmão? Então, estando certo de que Jesus era inocente, ele entendeu no pedido da multidão uma oportunidade para salvá-lo. Por quê? Porque ele bem sabia que os principais dos sacerdotes, né, estavam motivados de quê?
pela inveja, estavam cheios de ciúmes. Aí nós vemos na pergunta dele, irmão, que ele diz o quê? No verso 9: quereis que vos solte o rei dos judeus? Então foi recebida, irmão, com gritos de quê? De oposição. Que prendessem, que matasse a Jesus e soltasse a quem? A Barrabás. Os principais dos sacerdotes, eles incitaram, irmão, a multidão a gritarem para que escolhesse a quem? A Barrabás em lugar de Jesus. Então veja, irmão, que uma pessoa motivada de inveja, de ciúmes, o que é capaz de fazer. Então que nós venhamos, irmãos, ter cuidado com esse sentimento que gera carnalidade na nossa vida, capaz de, às vezes, trair, às vezes, até condenar. Então que nós venhamos, irmãos, pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós venhamos andar em espírito e que os desejos da carne em nossa vida venham ser mortificados e os desejos do espírito venham ser vivificados a cada dia na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado